Creio que Deus tem grandes coisas para nós aqui nesta manhã. Esse texto que nós vamos estar lendo, eu vou ler todo o texto, para que a gente entenda a história. Tem às vezes novos convertidos, pessoas que ainda não conhecem a história, então é importante você conhecer a história. E dentro que você conhece a história, então você pode tirar os ensinamentos da palavra. Então é importante a gente entender o que estava acontecendo ali naquele local, naquele lugar com Jesus e naquele cenário. Quais são as pessoas que estavam participando daquilo. E geralmente nós colocamos no telão, né? Por quê? Não porque é bonito, né? E aliás nós estamos agora com 2 data show a laser, que tem a qualidade é melhor, dá para você ver melhor, mas não é só porque é bonito, mas é porque todos acompanham a mensagem na mesma linguagem. Porque hoje tem inúmeras, né, linguagens, a Bíblia tem várias linguagens, então um lê numa linguagem, outro lê numa outra, um entende de uma forma, outro entende de outra, né? Então quando a gente lê todos a mesma linguagem, fica mais fácil de nós entendermos aquilo que está sendo pregado. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. E não é proibido dar glória a Deus aqui, tá bom? Pode dar glória a Deus, Jesus gosta. Amém? Fique à vontade na casa do Pai. Glorifique a Deus. Então nós vamos hoje falar sobre Jesus é maior. Amém? Você crê nisso? Que Jesus é maior? Jesus é maior que tudo, né? Então vamos lá, vamos falar sobre que Jesus é maior. Nós vamos então para esse texto maravilhoso. Inclusive, irmãos, esse texto ele está sendo estudado, ou foi estudado, nas nossas casas de paz. Então os irmãos vão se familiarizar. Vocês já passaram por esse capítulo na casa de paz, então vocês vão lembrar daquilo que vocês falaram lá, algumas coisas, e isso vai servir também, né, de base para que você compreenda mais a mensagem, tá bom? Então vamos lá. Só ligar aqui. Aí. Começa o texto em João 4, a partir do versículo 4, diz assim: era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, lembre-se disso, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. E algumas versões falam na 6ª hora, né? Versículo 7. Nisso veio uma mulher, essa mulher era samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí então eles colocam explicando: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado a água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Lembra o tema da nossa mensagem? Jesus é maior. Ela não tinha visto ele como maior, mas ela fala: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo, não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E por último, o verso 24, que diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então aqui nesse texto nós vamos encontrar essa figura da mulher samaritana. E essa mulher então, ela estava ali, ela morava numa cidade chamada Sicar, que fazia parte de Samaria. E essa mulher então, ela teve esse encontro ali com Jesus no poço de Jacó. Geralmente os judeus, quando eles faziam o caminho para passar por aquela cidade, eles não passavam por Samaria, os judeus. Eles passavam por fora da cidade, justamente porque eles não se falavam com os samaritanos. Porque já foi dito aqui, já foi explicado várias vezes a respeito do reino norte e o reino sul. O povo de Deus era um reino só, e eles se dividiram. E aí então ficaram 10 tribos para o reino norte e 2 tribos para o reino sul. E o reino norte então, é como eles se afastaram de Jerusalém, foram morar, né, em outro local. Ali então eles começaram a adorar outros deuses. E aí se dispersaram, né, na sua fé, e deixaram de adorar o verdadeiro Deus. E ali então, na época, o rei, ele construiu um local de adoração, para que aqueles, né, que vieram das 10 tribos, não tivessem que ir a Jerusalém adorar, porque eles poderiam ser influenciados pelos de Jerusalém, que eram das outras tribos, das outras 2 tribos, e então se perderem e enfraquecer o povo, e ele tinha esse medo. Então ele construiu um local de adoração, só que essa adoração não era para Deus, e acabaram, né, se perdendo, trazendo deuses estranhos para aquele local. Já a tribo, né, que tinham só as 2 tribos, ela se perdeu mais tarde, demorou um pouco mais, mas também se perderam, devido a vários acontecimentos, mas depois acabaram se voltando, né, e adorando a Deus. E os judeus então não conversavam com os samaritanos, por quê? Porque nessa mistura de culturas, de outros deuses, né, eles passaram a não ser uma raça pura, né? Então eles misturaram, como por exemplo o espanhol com o italiano, assim como, né, o alemão com o brasileiro, e aí misturaram as raças, e aí não era um puro. Então não era como diz, né, o carioca da gema, né? Então
impuro, né? Então é basicamente isso. E aí então os judeus faziam separação e não conversavam com os samaritanos. E essa mulher, ela era samaritana. E Jesus então, ele faz questão. Estou falando isso porque isso faz parte da mensagem, para que você entenda o contexto. E aí Jesus então, a Bíblia fala que ele passa, né? Lembra no versículo 4, logo no início, falando, era necessário. Né? Jesus falou assim, era necessário passar por Samaria, naquele local onde os judeus, eles faziam, eles tinham problema com aquelas pessoas. E a Bíblia fala então que Jesus estava cansado. E eu faço questão de mencionar por que ele estava cansado, porque a Bíblia poderia não falar que Jesus estava cansado. Jesus passou por Samaria, mas a Bíblia fala que ele estava cansado por volta do meio-dia, né? Na sexta hora, porque o dia do judeu começa às 6 da manhã. Então você começa 6, 7, 8, 9, 10, 11, no sexto, 12 horas. Por isso que o meu texto que a gente leu, né, a minha versão, traz meio-dia. Então a sexta hora é o meio-dia do judeu. E eles então ali, naquele horário, no meio-dia, Jesus senta junto ao poço cansado. Por que eu faço questão de mencionar? Porque Jesus também era humano. Você sabia que Jesus, ele tinha sede? Jesus, ele tinha fome? Jesus era homem. Se você pegasse um martelo e pedisse para Jesus segurar um prego, e desse uma martelada e acertasse o dedo de Jesus, ele ia sentir dor. Verdade. Porque Jesus é humano. Jesus é Deus, mas Jesus é humano. E ele então ali, ele estava cansado, e ele sentou junto ao poço. E então ali naquele poço tinha uma fonte de água natural. E então, nesse cenário, começa o propósito de toda essa história. Daquilo que nós lemos, daquilo que Jesus quer fazer. E eu creio que essa história, assim como eu creio que tem a ver com minha história, também Jesus tem a ver com a sua história. Eu não sei qual é a sua origem, se você é descendente de italiano, espanhol, eu não sei se você veio da comunidade ou se você veio de uma família rica, mas eu sei que a sua história tem a ver para Jesus, e Ele tem algo para a sua história, amém? Glória a Deus. Você não está aqui aleatoriamente, Deus conhece o seu coração, e Deus conhece a sua vida, e sabe por que Ele te trouxe aqui? Foi Ele que te trouxe. Assim como também Ele disse que era necessário passar por Samaria, era necessário você estar aqui hoje, e é necessário Jesus estar aqui. E a primeira coisa que eu quero destacar hoje então, é que Jesus é maior do que as indiferenças. Ele é maior que tudo. E no versículo 7 então, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: Senhor, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então veja bem, o tema é: Jesus é maior do que as indiferenças. Jesus, ele passa ali naquele local, e ele então, os discípulos vão até a cidade comprar comida. Jesus está sozinho naquele local junto ao poço, os seus discípulos não estavam com ele. Tinha um propósito dentro disso também. Talvez os discípulos fossem olhar aquela mulher de uma forma diferente, provavelmente iria, porque lá na frente, se você continuar lendo o texto, quando eles chegam, eles ficam espantados de ver Jesus falando com aquela mulher samaritana, porque os judeus não conversam com os samaritanos. Então aqueles discípulos provavelmente, eles ainda tinham algum problema com as indiferenças, assim como nós também. Será que nós também não temos problema com algumas pessoas? De repente, às vezes pela forma como se veste, pela maneira como se fala, ou pelo jeito de andar. Jesus, ele é maior do que as indiferenças.
E então ele vai até aquela mulher samaritana, e ele diz para ela: dá-me de beber. E aí eu fico pensando, como que pode um homem judeu chamado Jesus, aquela mulher não sabia quem ele era, aquela mulher não tinha ideia quem era Jesus, e este homem então, mas ela sabia que ele era judeu, e ele então fala assim: dá-me de beber. E essa palavra então mexe comigo, porque imagine você, talvez eu falei, nós fazemos indiferenças, mas também tem pessoas que fazem indiferenças para conosco, tem pessoas que não nos aceitam, tem pessoas que não nos veem de maneira boa, ou até não nos trata de uma maneira correta, porque talvez tem indiferenças com a gente, talvez não gosta do nosso jeito de ser, da nossa maneira de ser, talvez muitos, já questionaram o nosso jeitão de ser, mas Jesus ele não chega questionando aquela mulher, mas ele chega pedindo algo para ela. Geralmente quando a gente tem indiferença com alguém, a gente não pede para essa pessoa, mas ele chega e pede, assim como nesta manhã eu creio que o Senhor está dizendo para nós: dá-me de beber. Aí você vai olhar para você, mas Senhor, como que eu posso dar água para o Senhor? Eu passei a semana, foi corrida, eu não li a Bíblia essa semana, eu não orei tanto como deveria orar, a minha vida não está tão bem assim. Como que o Senhor, sendo judeu e você conhecendo quem é Jesus, como que o Senhor me pede água para eu te dar? Foi isso que passou na cabeça daquela mulher samaritana. Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe a vida que eu levo, ele não sabe como foi a minha semana, e até porque eu vim ao meio-dia aqui, porque geralmente meio-dia o sol era mais quente, geralmente hoje também o sol é mais quente, meio-dia, e nesse horário poucas pessoas, ou quase que ninguém iria tirar água. Aquela mulher vai porque ela queria estar longe dos olhos das pessoas. Como que esse homem me pede para dar água para ele? Eu já vim porque eu não quero encontrar ninguém, as pessoas me conhecem, eu não sou digna de poder dar água para ele. E talvez você tenha vindo à igreja, ou veio hoje para a igreja, e não se acha digno de estar na presença de Deus. Por quê? Porque as pessoas te veem com indiferenças, ou você mesmo se vê com indiferença, você não se aceita do jeito que você é. Mas Jesus não, ele chega para aquela mulher e fala assim: dá-me de beber. Por quê? Porque Jesus é maior do que as nossas indiferenças. E os discípulos então tinham ido para a cidade, e ela fala assim: como? Sendo judeu, me pedes a beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não falam com os samaritanos, então como que o Senhor me pede? Agora eu pergunto, você acha, vamos lá, nós aqui, você acha que Jesus era homem, sentia dor, tinha necessidade, mas você acha que Jesus sabia quais eram as indiferenças que aquela mulher tinha? Você acha que Jesus sabia que aquela mulher, talvez, lá na cidade de Sicar, ela não tinha boa fama? Talvez muitos não têm boa fama, talvez tem pessoas que vêm para a igreja, não estou dizendo que é o seu caso, não conheço a sua vida, mas tem pessoas aí fora que é conhecido como pessoas que não pagam ninguém. Ficou devendo no mercado, ficou devendo para o banco, ficou devendo para o amigo, ficou devendo para várias pessoas, e até hoje não passa na mesma calçada da pessoa porque está devendo. Será que Jesus sabia que aquela mulher devia? Será que Jesus sabe que a gente tem culpa no cartório? Será que Jesus sabe qual é o tipo de vida que eu levo dentro do meu quarto? Será que Jesus sabe de tudo isso? Aí ele então, ele fala: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, que é a água da vida, você teria me pedido. Mas independente disso, ele, em outras palavras, e quando nós estávamos na casa de paz, isso Deus falou muito forte comigo. Em outras palavras, quando ele fala assim: dá-me de beber, mesmo conhecendo a vida daquela mulher, e mesmo conhecendo a nossa vida aqui, e o que nós temos levado, e o que temos feito, até pedimos perdão muitas vezes, ele sabe da nossa história. Como eu falei assim, Deus sabe da nossa história. Ele fala assim: dá-me de beber. Em outras palavras, está dizendo, sabe o que para mim? Isso bateu forte no meu peito. Flávio, você para mim é útil. Todos vocês para Jesus é útil. Vocês são útil.
para Jesus. Sabia disso? Ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história. Ele poderia ter falado para os discípulos antes de ir para a cidade: antes de vocês irem para a cidade, vocês vão me tirar água do poço. Sabe por quê? Porque eu tenho caminhado com vocês, eu tenho ensinado, vocês já estão aprendendo. Não, ele pega uma mulher que não tem nada dentro da história de caminhar com Jesus, uma mulher que tem uma história totalmente, como nós lemos, perdida, e ele chega assim: dá-me de beber. Ou seja, mulher samaritana, você é útil para mim no reino, você é útil para mim na igreja, você é útil para mim no meu caminho, assim como você que está aqui hoje. O Senhor está dizendo para você: você é útil para mim. Isso mexe com você? Mas Senhor, eu não sou capaz. Mas Senhor, eu não falo bem, eu falo errado, assassino português. Senhor, quem sou eu para poder te dar água? Talvez ela pensou isso: quem sou eu para dar água para o Senhor, sendo o Senhor judeu? Talvez você diga: quem sou eu para liderar uma casa de paz? Quem sou eu para falar do teu amor para alguém? Quem sou eu para fazer diferença no reino? Senhor, eu? Não, deixa que o pastor Eliezer prega para as pessoas. Não é, pastor Eliezer? Já foi transformado, já tem vários anos na casa do Senhor. Acho que tem quantos anos convertido? Quanto? 28 anos. Então, quantos anos de bagagem aí? Eu estou começando agora. Quem sou eu para falar do amor de Cristo? E o Senhor diz assim: sim, é você. Eu escolho você. O Senhor te escolheu nesta manhã e Ele te diz: eu conto com você, eu peço água para você, porque você para mim é importante. Eu tenho um propósito na sua vida, eu conheço a sua história. Ela não sabia que ele conhecia a história, porque ela começou a conversa, mas não sabia o que essa conversa ia desenrolar. Mas ele disse para ela: você para mim é útil, você é importante para mim. Talvez muitas pessoas não dão importância para você, talvez para muitos você não é útil, mas para Jesus você é útil, porque Ele tem um poder, Ele é maior do que as indiferenças que as pessoas veem em você e até você mesmo. Ele tem propósito na sua vida, amém? Então ele fala: se conheceres o dom de Deus e quem que te pedes. Nesse momento a mulher olha para um homem natural, um homem qualquer. Ela está olhando ali um homem que era judeu, ela não sabia quem ele era. E no versículo 11, não precisa, eu não coloquei, mas só para você entender. A mulher então disse: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Ela olhou para o mundo natural, não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Ou seja, quantas vezes, irmãos, nós olhamos para o mundo natural, como que o mundo trata a gente, como as pessoas tratam a gente. Talvez ela olhou para isso: olha, eu preciso de uma vasilha para tirar água. A água que tem nesse poço é uma água que é do poço de Jacó, que eles beberam e que mata a nossa sede. E eu vim buscar esse horário porque eu não queria que ninguém me visse. Mas ela está aqui falando das coisas naturais. Ela não tinha ideia que o Senhor tinha algo sobrenatural para a vida dela. Talvez você veio hoje aqui de manhã e falou assim: lá eu vou ouvir uma mensagem. É natural, levantei cedo, trabalhei a semana. Ei, Deus tem algo extraordinário para você aqui nesta manhã. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Não é natural o que está acontecendo aqui, há algo sobrenatural. O Senhor está aqui. Como talvez muitos chegaram diante de Jesus. O cego chegou diante de Jesus e ele não viu Jesus porque era cego. Mas ele saiu vendo Jesus porque o sobrenatural aconteceu. Talvez você chegou aqui e não está vendo só as coisas naturais, sabe? É um cântico que tocou, é uma cadeira aí, sabe, as coisas tal normais. Não, tem algo sobrenatural aqui. Deus quer mudar a sua história, irmãos. Deus quer mudar a minha história. Não é porque eu sou pastor que Deus não tem algo para mudar na minha vida. Deus falou muito forte comigo isso.
Deus quer mudar a nossa mente, Deus quer mudar o nosso coração, Deus quer mudar a nossa história de vida, Deus quer te fazer uma pessoa relevante nesta geração. Assim como aquela mulher samaritana que talvez não era relevante para a sociedade, Deus transforma ela em algo relevante, e ela faz algo extraordinário depois que conhece o dom da vida. Assim como o Senhor quer fazer na sua vida. Os recursos naturais que ela estava vendo, era apenas um detalhe, mas Jesus queria mostrar para ela outras coisas espirituais. Jesus queria mostrar para ela que além do mundo natural tinha o mundo espiritual. E eu pergunto a você, o que é que nós temos buscado? Quando você veio aqui hoje, qual era a sua expectativa? O que você estava sonhando com esse culto? O que você almeja? O que é que nós buscamos diante do Senhor? Para um pouco, desperta a sua fé, meu amado, minha amada. No reino espiritual, Deus tem algo poderoso para nós. E Ele quer fazer algo, Ele quer realizar um milagre. Em qual fonte você tem ido? Ela foi na fonte de Jacó. Qual é as fontes que nós temos procurado solução para os nossos problemas? Qual é a fonte que você tem procurado solução para a sua vida, para o seu casamento, para a sua história, para as suas crises, para os seus problemas? Quantas vezes você já disse: Senhor, eu não me aguento mais. Senhor, eu não estou aqui na igreja, mas eu estou aqui, muitas vezes parece que nada acontece. Você acha que tudo é natural, nada vai acontecer, mas creia, Jesus tem um encontro marcado com você aqui nesta manhã. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a minha vida. E então Jesus respondeu que quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, e a jorrar para a vida eterna. Jesus, Ele é muito maior do que os nossos recursos naturais. Jesus é muito maior, Ele diz: eu tenho a água da vida para você. E Ele diz também, Ele fala para aquela mulher: espera aí, você não está entendendo. Eu estou conversando com você, e você ainda não entrou no mundo espiritual. Mulher, você ainda não sabe o que está acontecendo aqui com você. Há uma ambiência sobrenatural aqui. Talvez muitos não entenderam ainda. Você não está entendendo, peraí. Eu estou falando de algo espiritual para você, mas você não está compreendendo ainda. Tá bom, eu vou um pouco mais profundo. Ele chega para aquela mulher e fala assim: vá, chame o seu marido, vai lá chamar o seu marido e volte, porque você ainda não está compreendendo, você ainda está no natural, mas o Senhor tem um propósito maior. Ele quer que a gente vá para o mundo espiritual, para o sobrenatural, para o milagre que Ele quer fazer, e para o propósito dEle se cumprir na nossa vida. Aí então ele vai lá, fala lá com o seu marido e volte. Ela fala assim: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: não tenho marido, marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e com o que você agora vive, não é seu marido. E ela diz: o que você acabou de dizer é verdade. Então ela fala assim: eu vejo que o Senhor é um profeta. Irmãos, tem tantas coisas tremendas e maravilhosas nesse texto. Ela começa conversando com um homem qualquer, mas ela termina entendendo e compreendendo que ela está diante de um homem de Deus. E quando você está diante de um homem de Deus, tudo muda. A conversa começou do nada, de uma forma natural. E eu pergunto: quantas vezes nós conversamos com alguém lá fora, numa conversa natural?
Alguém chega para você e pede informação de um endereço. Alguém chega para você e pergunta: você sabe onde é tal lugar? Conversou natural. Outro dia eu estava ali no açaí, no mercado. E aí eu fui colocar as coisas, as despesas da cantina no carro. Aí tinha um senhor lá. E o senhor veio e começou a puxar a respeito de política e falar de política. E aí colocou as posições favoráveis, as posições negativas. E aí quando eu ali, pensando nesse texto, Jesus começou a conversar do nada com a mulher samaritana. E chegou no final, ela entendeu que ele era profeta. Ele era um homem de Deus. Senhor, como que eu vou fazer para esse homem me ver como um homem de Deus aqui? Eu preciso levar a tua palavra, eu preciso pregar a tua palavra. E aí então ele falando e tal, e eu fui colocando algumas coisas e fui levando para o evangelho, sem falar que eu sou pastor, sem falar que eu sou cristão e tal. E ele, do nada, ele falou assim: o senhor é cristão? E eu falei assim: graças a Deus. E aí ele falou assim: eu também sou de uma certa denominação, me perdoa porque eu falei alguns palavrões. Às vezes eu fico indignado, e ali eu pude ministrar na vida daquele homem. Irmão, não importa como começa a conversa, mas o que importa como termina. Quando sair de lá, ele vai te ver como um homem ou uma mulher de Deus? É isso que nós temos que fazer a diferença. Aquela mulher, quando chegou, ela viu como um homem qualquer na beira do poço, mas quando terminou, ela falou assim: esse é um homem de Deus. Tudo mudou para ela, ela começou a enxergar de forma diferente. E aí ele então entendeu que havia algo mais naquele lugar. Irmãos, tem algo mais aqui nesse lugar para a sua vida. Tem algo mais nesta manhã, nesta hora, a hora é agora. Tem algo mais para você. Aquela mulher vivia uma vida imoral, uma vida de pecado, uma vida cheia de altos e baixos, uma vida tentando saciar e ocupar o seu coração, preencher o espaço do seu coração com vários homens, assim como nós muitas vezes tentamos saciar a nossa sede com tantas coisas neste mundo, é nas bebidas, é nas farras muitas vezes aí fora, nas baladas. Aquela mulher então encontrou a oportunidade de ver a sua vida mudada, assim como hoje de manhã o Senhor te dá a oportunidade para ter um encontro com Ele e ver que Ele é suficiente para a tua vida e mudar a tua história. Ela começou então conhecendo um homem qualquer e agora termina num homem espiritual. Segunda coisa, Jesus é maior então do que os recursos naturais que nós temos. Jesus é maior do que o poço de Jacó. Jesus é maior do que a água que nós conhecemos. Jesus é maior do que, a sua depressão. Jesus é maior do que as suas crises. As coisas naturais diz, procura, resolver da sua maneira. Jesus fala assim: não, me coloca à frente, porque você vai ver o que vai acontecer. Me coloca à frente da sua vida, que você vai ver como que vai mudar. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo, porque eu poderia falar: Jesus é maior que os médicos. Sim, Ele é maior que os médicos, mas Ele é mais poderoso para fazer com que os médicos entendam que o que vai mudar a sua vida não é simplesmente o que ele conheceu na faculdade, mas se a vida dele estiver na presença de Deus, como eu conheço médicos que servem ao Senhor, a sua provisão é para glorificar a Deus. Deus vai usar sim a vida do médico, mas muito mais do que um remédio, Ele vai te levar também a palavra de vida. No seu trabalho, Deus tem esse propósito. Você é muito mais do que o profissional de mão cheia que você é. Se você é bom naquilo que você faz, Deus quer usar isso que você faz para glorificar o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado, porque Ele é muito mais do que a sua profissão. Ele te colocou nessa profissão para mostrar para você: eu sou maior do que a sua profissão. Você era apaixonado. Eu tinha um sonho que era meio... Na minha época, eu queria ser motorista. Eu queria ser motorista, varão.
Eu olhava assim os caminhões, e brincava com caminhão quando era pequeno, sabe? E falava assim, e brincava, e pegava aqueles ônibus, né? Eu queria ser motorista de ônibus. E eu me tornei motorista. E hoje eu dirijo. Mas era um sonho, eu era apaixonado por aquilo. Por que eu estou falando isso? Você é apaixonado, era apaixonado para ser o quê? Auxiliar de enfermagem? Enfermeiro, médico, advogado? Jesus é maior do que o seu sonho. Aquela mulher, talvez, eu não sei o que ela queria ser, mas eu sei que na presença de Jesus, falou para ela que Ele era maior do que tudo que ela almejava. Talvez o desejo dela era ter um único marido que fosse dela. Não sei, o texto não deixa claro. Mas ela teve 5. Isso mostra que a vontade dela de ter um marido era grande. Porque ela já teve 5. Mas Jesus era maior do que apenas um marido. Você tem buscado uma esposa? Jesus é maior do que uma esposa. Você tem buscado um marido? Jesus é maior do que um marido. Você tem buscado uma família? Família é bênção. Mas Jesus é maior do que família. Jesus é maior que tudo. Jesus é maior do que as coisas naturais. O natural Ele te traz talvez um prazer. Mas Jesus é maior do que os prazeres das coisas naturais. Jesus é maior que tudo. E em terceiro lugar, Jesus é maior do que a religiosidade. Quando aquela mulher então entendeu que ele era um homem de Deus, quando aquela mulher compreendeu que havia algo sobrenatural naquele homem, ela começa uma conversa e ela fala o quê? Ela diz algo aqui para ele que parece que muda toda a história. No versículo 20 diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Lembra lá do Reino Norte e Reino Sul? Que os samaritanos, eles foram divididos com as 10 tribos, ou melhor, não eram samaritanos, eles ainda não eram samaritanos. Eles se tornaram porque eles viviam ali. E ali então eles ficaram separados das outras tribos. E aí eles falaram assim: vocês judeus estão dizendo que tem que adorar aqui. Ela então começa a colocar uma roupagem de religiosismo. Vocês crentes dizem que tem que ir na igreja. Já ouviu gente falando assim? Você encontra, os meus amigos, né, os colegas do passado, eles falam assim, pastor Elisé, eles falam assim: o Flávio virou crente. Sabia que o Flávio virou crente? Não acredito, virou. Eles não entendem. Aí uns falam assim: não, vocês crentes falam que tem que ir na igreja. Vocês têm que ir lá na restauração. Vocês têm que ir lá na assembleia. Vocês têm que ir em tal igreja, na presbiteriana. Irmãos, aquela mulher então começou a discorrer um assunto religioso com Jesus. Irmãos, você pode estar dentro de uma igreja e nada vai mudar na sua vida. O fato dela ir para Jerusalém poderia não mudar nada na vida dela. Jesus estava oferecendo algo maior, porque Ele era maior do que a religiosidade. Ele é maior do que isso, de que você frequentar os cultos. Tem gente que frequenta cultos e cultos e cultos, e isso é importante. Mas não é o culto que vai mudar a sua vida. Jesus estava querendo ensinar isso para ela. Não é o culto que muda a sua vida. Não é o fato de você estar vestido, sabe, como crente. É interessante, se você ver na rua as pessoas andando, você sabe quem é da Assembleia de Deus, você sabe quem é da presbiteriana, você sabe quem é da congregação, e você sabe quem é da batista. Se tiver um coquinho aqui em cima, não precisa falar quem é. Já as irmãzinhas do repleplé, né? É bênção. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas Jesus está falando: eu sou maior do que essas placas de igreja. Eu sou maior que isso. Não é religião que vai mudar a sua vida. Mulher samaritana, você está trazendo agora um assunto que é em Jerusalém que tem que se adorar a Deus.
Você está dizendo para mim que você não pode adorar a Deus, porque você não vem na igreja ainda? Espera aí, é importante estar na igreja. Jesus não desmereceu Jerusalém, mas o que Ele está dizendo? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Talvez muitos cultos nós não fomos encontrados por Jesus, porque nós não estávamos adorando de fato, estávamos olhando para a religião. Gostaria de chamar os irmãos do louvor, pudesse subir. Nós estávamos talvez olhando, Igreja Batista Restauração, que igreja grande, eu pertenço à igreja, quantos membros tem lá? Tem 1000 e poucos, irmãos, isso não faz diferença para Jesus. Talvez numa igreja que tenha 10 pessoas, Jesus encontra um verdadeiro adorador, e talvez no meio da multidão, Jesus não encontra, porque o que faz a diferença não é para ir para Jerusalém, não é para onde dizem que tem que ser adorado. Ele não falou que você não deve ir para Jerusalém, mas Ele está dizendo, ei, eu sou maior do que Jerusalém, eu sou maior do que a Igreja Batista Restauração, eu sou maior que todas as igrejas. Ele diz para ela, eu sou. Os fariseus chegam para Jesus, falam assim, você é o Messias? Ele fala, vocês dizem que eu sou. As pessoas diziam para ele, aqueles doutores da lei, perguntavam, você é o Cristo? Ele não respondia que ele era, mas para aquela mulher ele diz, eu sou. Sabe o que é isso? Porque Jesus é maior do que as indiferenças, Jesus é maior do que os recursos naturais, e Jesus é maior do que a denominação da igreja que você está. Jesus é maior do que as placas de igreja. E Ele diz para você, você para mim é útil, você para mim é importante, e eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida, e acima da sua religião, eu quero que você seja um verdadeiro adorador, e eu quero me manifestar em você. Eu tenho algo para a sua vida, eu sou mais do que um homem, eu sou um homem de Deus, eu sou aquele que foi enviado por Deus, eu sou aquele que tem poder para mudar a sua depressão, eu sou aquele que tem o poder para abrir uma porta de emprego, eu tenho o poder para te dar algo muito maior do que isso que você tem sonhado. Quais são as coisas que o mundo tem atraído você? Jesus está dizendo, eu sou maior aquilo que o mundo tem te atraído, eu sou maior. Ele diz, eu sou aquele que pode mudar a sua história e aquele que pode mudar a sua vida. Eu sou aquele que transforma você num homem de Deus, numa mulher de Deus. Eu sou aquele que o seu testemunho será eficaz. Lá em Sicar, ninguém dá valor para você, você vai voltar para lá. E você vai falar do que eu fiz na sua vida. E sabe aquelas pessoas que não davam crédito para ela, que não queriam nada, as multidões, várias pessoas da cidade de Sicar, se você continuar lendo o texto, vieram até Jesus, e queriam ouvir Jesus falar, diferente do endemoniado de Gadareno, que eu vou pregar terça-feira aqui, vou falar sobre o endemoniado de Gadareno. Lá, em Gerasa, os gerazenos mandou Jesus embora. Esses que essa mulher não valia nada, Jesus disse para ela, você me é útil. Ela testemunha, as pessoas dão crédito, e sabe o que as pessoas falam? Jesus, fica mais 2 dias com a gente. Ou seja, Senhor, não é apenas um culto, eu quero a sua presença, eu quero ser um adorador, eu quero a minha vida transformada, porque eu sei que em Ti eu vou encontrar alguém que é maior do que tudo aquilo que eu tenho passado. O que é que você tem passado? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Talvez você está até perdendo a sua fé em meio à circunstância. Jesus fala assim, eu sou maior do que tudo isso. Eu sou maior. Eu sou maior do que o que você tem. Aquela mulher achava que tinha, mas não tinha. Eu sou maior do que tudo isso. E aí, então eu coloquei aí. Opa, dá para voltar para mim no último slide?
Queria deixar esse banner aí um pouquinho. Isso. Vamos lá, deixa eu mudar lá para o último. Quero que você medite nisso. Aí. Jesus é maior do que as indiferenças. Jesus é maior do que as coisas naturais. E Jesus é maior do que a religiosidade. Quero que você pense nisso. Feche os seus olhos um pouquinho. Qual é o ambiente e qual é o lugar que você tem vivido? Talvez o seu quarto tenha sido um lugar de lágrimas. Talvez o seu emprego tenha sido um lugar de perseguição. Talvez dentro da sua casa tenha sido um lugar de tumulto, de brigas e contendas. Talvez lá no mundo as pessoas olham para você de maneira indiferente. Ouça o Senhor te dizendo: eu sou maior do que tudo isso. Eu estou aqui e eu te tomo pela mão, e eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. O meu propósito na sua vida é maior do que o que você tem vivido. Eu quero transformar você. Eu quero mudar a sua sede. Você tem buscado em outras fontes. Você tem buscado lugares para saciar a sua sede. O Senhor te diz: eu vou mudar a sua sede. Eu tenho água da vida para você. Vamos louvar ao Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma Você pode se colocar de pé. Adore ao Senhor. Deixa Ele continuar falando ao seu coração. Ele está aqui, aleluia. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou.
Salvador, tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não quero, não. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Tu és a fonte, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesta manhã, entregar, ó Deus, tudo o que nós temos. Nós entregamos, ó Pai, no Teu altar, na Tua presença, aquilo que nos prende. Quero entregar, ó Pai, o meu celular, as redes sociais. Quero entregar, ó Pai, as conversas que tenho tido com as pessoas com quem ando no Teu altar. Quero entregar, ó Pai, o meu trabalho, com quem eu tenho trabalhado, a maneira que eu tenho agido no meio deles, papai. Eu quero entregar agora no Teu altar. Senhor, eu quero entregar, ó Pai, no Teu altar o meu quarto, o meu quarto, Pai, quando eu estou a portas fechadas. Eu entrego agora no Teu altar, ó Pai, o meu quarto. Eu entrego, Senhor, o que eu faço, Senhor, longe das pessoas, as minhas atitudes. Às vezes, Pai, também eu entrego quando eu estou nervoso, quando eu não consigo controlar, ó Pai, a minha vida, quando eu brigo com a minha mãe, quando eu brigo com o meu pai, quando eu brigo com meus irmãos. Eu entrego, Pai, tudo isso agora diante do Teu altar. Eu entrego, Pai, a minha casa, a minha família. Eu entrego, Pai, os meus filhos no Teu altar. Eu entrego, Senhor, as minhas finanças, o dinheiro que eu tenho. Eu entrego, Pai, no Teu altar. Enfim, Senhor, eu quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu entrego a minha vida, Pai, no Teu altar. Quero ser, ó Pai, uma pessoa totalmente rendida na Tua presença. Porque, ó Deus, eu ouvi o Senhor me chamando, o Senhor me dizendo que eu sou útil para o Senhor, e que o Senhor tem para mim, ó Pai, a água da vida, que vai jorrar do meu ventre, Pai, e vai fluir para outras pessoas. Pai querido, eu quero, Senhor, isso para a minha vida. Eu já entendi, papai, eu já compreendi que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é aquele que tem o poder para transformar, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor, ó Pai, é aquele que tem toda a autoridade. Eu entrego, Pai, os meus sonhos na Tua presença. Eu entrego, ó Pai, a minha profissão na Tua presença. Eu entrego tudo que tenho. E agora você pode, então, depois que você entrega tudo ao Senhor,
você pode ouvir a voz do Senhor dizendo: eu sou o maior de tudo que você me entregou. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Sou eu que te levanto, e sou eu que vou te levar para anunciar a minha palavra àqueles que não conhecem. Tu és. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Por favor, sente só um pouquinho. Jesus nunca vai te desprezar. Você é importante para Ele, e Ele conta com você no reino dele, amém?